Querido, deixa eu te falar, não adianta você ser só crente aqui dentro da igreja, dar glória a Deus, levantar sua mão não. Se a sua vida não for um testemunho, querido, ela não é para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser um testemunho para a glória do Senhor. Por isso no meu trabalho eu vou ser um bom funcionário, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o meu patrão me passa tanta raiva. Interessante é que quando você estava precisando de emprego, você orou a Deus para te dar um trabalho, e agora que Deus te arrumou o trabalho, você reclama que seu patrão é enjoado demais. Querido, para de reclamar daquilo que Deus te deu e começa a glorificar a Deus pelo trabalho que você tem hoje, em nome de Jesus. Porque esse trabalho tem colocado comida e sustento na tua mesa, querido. Seja grato ao seu patrão. Oh, meu Deus. Pastor, o senhor não sabe como é que o meu marido é difícil. Escolhesses antes de casar, mas agora que casou, dê valor no marido que tem ajudado você a sustentar essa casa, a ser bênção na vida dos seus filhos. Ah, pastor, minha mulher é uma bênção de Deus. Profetiza isso em nome de Jesus. Porque, querido, quando eu profetizo, eu trago à existência aquilo que não existe. Pelo amor de Deus, deixa eu ler a Bíblia, senão eu vou ficar chapando aqui com esse povo. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo número 37, versículo de número 9. Gênesis, capítulo número 37, verso de número 9. A Ele a glória para sempre. Ei, vamos lá, lê comigo. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que você tivesse? Iríamos todos então, eu, a sua mãe, os teus irmãos, e a cada um deles prostrar-se com o rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, os seus irmãos arderam de ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Espírito Santo, e eu peço a Ti que fale aos nossos corações. Senhor, nós somos pequenos demais para entender os mistérios da Tua palavra. A Bíblia vai dizer que o verbo mata, mas o Espírito Santo nos traz vida. Então, Senhor, traz vida nessa noite à Tua igreja. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Todos digam. Deixa eu falar rápido com você. Essa passagem da Bíblia vai falar de um homem chamado José. Como é que era o nome dele? José era um dos filhos de Jacó, ou Israel. Só que José era um menino diferente. José era sonhador, querido. José sonhava, querido, e Deus tinha dado para José sonhos grandes. Quem quer que Deus te dê sonhos grandes aqui? Só isso. Quem é que quer sonho grande de Deus aqui? Posso te dar um conselho então? Para de sonhar pequeno, porque o seu Deus é um Deus de coisas grandes. Para de sonhar pequeno, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que faz o impossível na vida daquele que se posiciona. E se eu pudesse dar um tema para a mensagem dessa noite, eu daria o seguinte tema: distrações que mudam destinos. Pastor, por que distrações que mudam destino? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Uma das coisas que o inimigo mais tem colocado na cabeça das pessoas nesses dias são distrações. Sabe, é tão interessante que você consegue começar a ver uma série na Netflix, e você passa 1, 2, 3, 4, 5 horas em frente à televisão assistindo uma série. Sabe, aquela série consegue te capturar, consegue te prender diante da televisão. E às vezes que nós temos dificuldade de passar 1h30 na igreja. Nós passamos mais tempo, querido, ocupando a nossa vida com coisas que não dão futuro, do que verdadeiramente gastando ela com coisas que vão edificar a nossa vida.
Sabe, querido, não adianta, querido, eu passar 2, 3 horas na frente da televisão, querido, se eu não passo tempo com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que você for embora dessa terra, querido, no dia que nós fecharmos os nossos olhos, nós não vamos levar a nossa televisão, nós não vamos levar a série da Netflix, mas o que a Bíblia diz que nós vamos levar dessa terra são as obras que nós fizemos aqui. Pastor, o senhor está falando de caridade, ajudar o próximo. Deixa eu te dizer algo sério. Ajudar o irmão, querido, não é só uma caridade, é uma obrigação de cada um de nós. Aquele que vê o irmão necessitado e não estende a mão, a Bíblia diz que quando você precisar, o Senhor também não estenderá a mão para você. Mas quando eu vejo alguém necessitado, eu estendo a minha mão, a Bíblia está dizendo que o Senhor retribuirá a cada um segundo a sua plantação, ou cada um colherá segundo a sua colheita. Sabe, querido, ajudar o próximo é uma obrigação. Jesus vai dizer algo tremendo para nós. Jesus vai dizer: aquele que tiver 2 mantas, ceda uma a quem não tem. Aquele que tiver condições de dar alimento, que alimente. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, ó: mais bem-aventurada coisa é dar do que, porque aquele que te deu é poderoso para abundar a sua vida 100 vezes mais. Por isso que todas as vezes que eu me disponho a ajudar o meu próximo, o Senhor está dizendo: por causa dessa atitude, eu também me disponho a te abençoar 100 vezes mais. Sabe, querido, e José era um jovem sonhador. E o problema de José era repartir o sonho deles com os outros. Conhece alguém assim? Que quando está empolgado com alguma coisa, fala para todo mundo. Sabe, quando está empolgado com alguma coisa, não pode ver alguém que conhece que fala: Johnny, menino, te conta. E, querido, vai contar os sonhos para quem não dá valor naquilo que Deus vai dar para você. Deixa eu contar uma coisa para você. Quer ter sucesso na vida, quer crescer, querido? Aprenda a guardar os seus sonhos dentro do seu coração, porque quando você abrir ele, pode ser que quem ouça, querido, não tenha a mesma felicidade que você. Pastor, e por que isso acontece? Porque infelizmente, querido, tem pessoas que não sonham e querem impedir os outros de sonhar. Tem pessoas, querido, que não sonham e não deixam os outros sonharem. E sabe, quando José chega na sua casa e ele vai contar para os seus familiares, sabe, querido, não era gente de fora da casa não, é gente de dentro da casa. Sabe, se reuniram numa mesa para jantar, Denise, se reuniram numa mesa para comer um café, para almoçar. E quando eles sentavam na mesa, José começou a dizer: eu tive um sonho. E sabe, naquele momento ninguém deu atenção para ele. Ele começou a dizer: olha, e o sonho que eu tive foi assim: o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Na hora, querido, o pai dele repreendeu ele e disse: mas que sonho louco é esse? Quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, e os seus irmãos vão se curvar diante de você? O problema, querido, é que Deus quer que você tenha sonhos grandes. E às vezes quem caminha com você não consegue ver a mesma grandeza que Deus vê em você. Pastor, e por que Deus queria fazer isso com José? Deixa eu te falar, querido. Deus tinha um propósito na vida de José. Diga: propósito. Pastor, que propósito é esse? É simples. Deus queria usar José para matar a fome de toda a terra do Egito. Só que antes, querido, de Deus colocar ele no trono, escute isso, pelo amor de Deus. Antes de Deus colocar José no trono, primeiro ele tinha que passar por algumas etapas. E a Bíblia vai dizer, querido, que quando José conta o seu sonho, Denise, os seus irmãos ficam com tanto ódio. A Bíblia vai dizer essa palavra: ódio. Os irmãos dele ficam com tanto ódio que pegam José, o seu próprio irmão, e vendem José como escravo. Você consegue imaginar isso? Quem tem irmãos aqui, levanta a sua mão. Você já imaginou sua irmã te vendendo como escravo? Pastor, você sabe que não é uma má ideia? Misericórdia, irmão. A gente fala brincando, mas a gente não tem coragem de fazer isso. E os irmãos de José vendem ele como escravo. Os irmãos de José vendem ele como escravo, querido. E se não bastasse isso, José, além de ser vendido como escravo, vai trabalhar na casa de um homem, um centurião do rei, do faraó, chamado... Pronto, esqueci o nome do homem. Alguém me ajuda aí?
Ele foi trabalhar na casa de... bom, só para saber se você estava sabendo. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. E vai acontecer, querido, que aquele centurião, Potifar, pega José, querido. E se não bastasse ele ser humilhado e vendido pelos irmãos, ele é comprado por esse centurião como escravo. E depois Potifar pega e entrega ele para a polícia, porque a mulher de Potifar, aquela sem vergonha, dava em cima de José. E José, ele temia primeiro a Deus, e segundo, ele respeitava o seu patrão. Quem está me entendendo aí? Preste atenção. A mulher de Potifar deu em cima de José. Só que José era um homem correto, e antes de temer o seu patrão, ele temia a Deus. Ele sabia: se eu ficar com a mulher do meu patrão, eu vou primeiro desagradar a Deus. E aí a mulher de Potifar, vendo que José não ia dar moral para ela, ela pega e fala que José assediou ela. E aí José vai preso, querido. E naquela época, querido, quem era preso por assédio, querido, sabe, ele foi jogado na prisão como um assediador. Você consegue imaginar isso até hoje? Um assediador entrando dentro da cadeia. E o mais interessante, José teve um sonho grande. É vendido pelos irmãos como escravo. Além de ser vendido como escravo, é preso numa prisão, acusado pelo próprio patrão de ter dado em cima da mulher dele. E lá dentro da prisão, ele se pergunta: Deus, por que o Senhor me fez sonhar coisas grandes, se o Senhor me fez chegar no fundo do poço? E às vezes você chegou aqui hoje, querido, você fala assim: pastor, você não tem noção da luta que eu estou passando dentro da minha casa. Pastor, você não tem noção da luta e do problema que eu estou passando dentro da minha casa, da minha família, a minha vida financeira. Mas eu quero te dizer algo do fundo do coração de Deus para a sua vida. Por mais fundo que você possa chegar, Deus ainda tem condições de te encontrar naquele lugar. Mas pastor, se Deus tinha um grande sonho na vida de José, por que ele permitiu que José chegasse no fundo do poço? Se Deus tinha um grande sonho na vida de José, por que ele permitiu que José chegasse naquele lugar? Se Deus queria fazer algo grande com ele. E às vezes você vem para a igreja e fala: por que eu passo tanta luta financeira? Por que eu passo tanta luta na minha família? Sabe por quê, querido? Porque antes de Deus entregar a bênção para você, Ele primeiro vai te ensinar a dar valor àquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Porque distrações mudam destinos. Pelo amor de Deus, quem está comigo aqui pode dar glória a Deus aí? Se no meio do caminho José se distraísse, querido, ele não sentava na onde Deus queria colocá-lo. Sabe, Deus queria colocar José no trono para matar a fome de muita gente. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Às vezes tem pessoas aqui dentro dessa igreja que você nunca imaginou isso, mas Deus tem um lugar de governo para sua casa e para sua família, em nome de Jesus. Se eu falasse para você às vezes assim: olha, tem gente aqui dentro da igreja que Deus quer levantar você como prefeito da cidade. Você fala assim: jamais, pastor. Eu? Não. Querido, o problema é que você se vê pequeno, mas quer servir um Deus que é grande. Não adianta você querer servir um Deus grande se você não consegue pensar como Ele pensa. José, querido, dentro da cadeia, não se deixou distrair do propósito que Deus tinha na vida dele. E sabe o que é interessante? Mesmo diante de tantas adversidades, diante de tanta luta, diante de tantos problemas, José lá dentro da prisão continuava acreditando que Deus tinha algo grande para fazer na vida dele. Pastor, mas o que o senhor quer dizer hoje com isso? Eu quero dizer, querido, que tem gente que vem na igreja, está aqui dentro, no meio do povo de Deus, e mesmo assim não acredita que Deus pode fazer algo grande na sua vida. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, essa realidade vai mudar hoje, porque eu creio no Deus que faz grandes coisas em nome de Jesus. Eu creio no Deus que tira o pequeno e faz ele se assentar com os grandes da terra. Eu creio no Deus que do meio do pó e do meio do nada Ele tira reis e príncipes dessa terra, porque Ele disse que faria isso, querido. E eu sei, e eu tenho visto Ele fazendo grandes coisas.
Quer ver? Quem já recebeu bênçãos do Senhor aqui nessa igreja? Levante a sua mão. Quem aqui até hoje Deus tem te abençoado? Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você perder o foco, você perde tudo. Sabe, Deus tinha um grande chamado na vida de José. E olha por quantas coisas ele passou. Só que a Bíblia vai dizer de outro homem chamado Sansão. Quem conhece essa história de Sansão? Vamos ler só um pedacinho, lê lá para mim. Francês, olha para mim, Juízes, capítulo de número 4. Versículo de número... Aliás, Juízes 16, versículo de número 4. Juízes 16, 4. Olha o que está escrito. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou. Sansão o que se? Por uma mulher chamada que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza a Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Deixa eu te falar uma coisa: o homem e a mulher de Deus que tem propósito na sua vida, ele vale muito. Por isso deixa eu te perguntar uma coisa: quem crê que Deus tem um propósito na sua vida? Só isso? Quem crê que Deus tem um propósito na sua vida? Então para de pensar pequeno e para de se julgar pequeno, porque você vale muito em nome de Jesus. O seu preço é tão grande que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Sabe, querido, e Sansão, apaixonado, seduzido por Dalila, perdeu a sua vida, perdeu o seu propósito, porque entregou o seu coração na mão de uma pessoa que só queria aproveitar daquilo que ele tinha. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer para você, querido, para de contar os seus projetos e os seus sonhos para quem não merece. Para de dividir a sua vida, querido, com quem não vai trazer crescimento para você. Mas se você quer contar para alguém, se você quer chorar para alguém, ajoelha no teu quarto e fala: Senhor, esse é o projeto da minha vida, eu te apresento ele, Senhor, porque se o Senhor me abençoar, verdadeiramente eu serei abençoado. Sansão, querido, ele parou o projeto de Deus na vida dele, porque ele colocou o seu coração e os seus projetos na vida de pessoas. Agora José, querido, diante de todos os problemas e diante de toda a dificuldade que ele passava, ele não colocou os seus projetos nas mãos dos homens, mas ele falou: ainda que eu esteja aqui dentro dessa prisão, eu creio no Deus que me chamou para fazer a diferença nessa terra. E eu falava, tem algo na história de José, Paulinho, que eu acho interessante. Sabe o que eu acho interessante? É que na vida de José, quando ele está no fundo do poço, quando não tem mais lugar para ele sair, Denise. Alguém aqui já cavou poço? Alguém aqui já cavou um buraco? Alguns irmãos. Sabe o que acontece, querido, quando você cava um buraco profundo? Você não vê saída para a direita, você não vê saída para a esquerda, você não vê saída para frente nem atrás. O único lugar que você pode sair é olhando para... Sabe qual que é o melhor de estar no fundo do poço? É porque quando você chega no fundo do poço, Deus fala: você já correu para todo lado, e agora eu quero que você entenda que a única saída que você tem é olhando para o céu. Sabe, querido, José estava no fundo do poço, José estava lá embaixo. Só, querido, ainda que ele estivesse sem saída, existia um Deus que estava olhando para José no fundo do poço. E às vezes você chegou aqui hoje, querido, no fundo do poço, perturbado, preocupado. Pastor, mas como é que não preocupa? Só quero que você entenda uma coisa. Você sabe o que significa a palavra preocupação? A palavra preocupação significa ocupar-se antes do tempo devido.
E talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para que eu te falasse uma simples palavra: para de se preocupar, porque se você entregar a sua vida nas minhas mãos, eu começo a fazer o milagre hoje. O problema é que no meio da caminhada o diabo vai tentar distrair você. No meio da caminhada o diabo vai tentar fazer você parar. No meio da caminhada o inimigo vai tentar fazer você desviar, sabe? No meio da caminhada o inimigo vai falar assim: não, bebe só um golinho, você está com saudade, dá só uma puxadinha, só para matar a vontade. O problema, querida, é que a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro. Quando eu entro, querido, sabe, numa ladeira, numa descida, quando eu entro num lugar de queda, deixa eu te falar algo sério aqui, quando eu entro num lugar de queda, querido, dificilmente eu vou encontrar volta. Por isso a Bíblia vai dizer que aquele que está limpo, se limpe ainda, mas aquele que está sujo, se suja ainda. E eu quero te perguntar uma coisa: como é que você chegou aqui na igreja? Eu não sei você, mas quando eu entrei nesse lugar, querido, eu estava no lamaçal do pecado, prostituição, pornografia. Pastor, o senhor não tem vergonha de falar isso? Não, não, querido, deixa eu te falar uma coisa séria para você. Seu pastor não é santo, ele tem defeitos, amém? Saiba disso. E quando eu cheguei aqui machucado, ferido, imundo. Mas eu falei: se eu quero a mudança na minha vida, ela tem que começar pelas minhas atitudes. As minhas decisões corretas vão abrir portais espirituais sobre a minha vida. E não adianta você estar aqui, querido, se você não estiver disposto a mudar. Para continuar do mesmo jeito, eu tenho um conselho para você. Para continuar do mesmo jeito, querido, é só você não buscar Deus, é só continuar nessa vida que você está. Mas se você quiser mudança, se você quiser transformação, eu conheço um rei que tem condição de transformar a sua vida hoje, querido. Mas para isso ele está dizendo algo forte para nós, que eu gosto de pregar isso tremendo, porque querido, Jesus me chamou para pregar salvação. E ele está dizendo nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrirá, entrarei em sua casa e cearei com... Preste atenção. Jesus vai dizer: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrirá, entrarei em sua e cearei com... Quem quer ceiar com Jesus? Só que tem um detalhe: para Jesus entrar dentro dessa casa, querida, a sujeira tem que sair. Quando você vai chamar alguém para comer na sua casa, normalmente você deixa a casa toda bagunçada, revirada, ou você arruma a casa? O problema, querido, é que não é qualquer pessoa que vai entrar nessa casa. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, é Jesus de Nazaré. E quando ele entrar, querido, ele tem poder e autoridade para transformar a tua vida, porque ele é o Rei dos Reis. Mas aonde o rei entra, querido, a sujeira tem que ir embora. Então não adianta você querer entrar nesse lugar de comunhão, querido, se você não estiver disposto a largar essa vida de prostituição. Não adianta você querer entrar nesse lugar, querido, continuar nessa vida de pecado. Não adianta você querer, querido, esconder dos homens uma coisa que Deus sabe que é verdade. Porque, querido, deixa eu te falar, nesses últimos dias Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em espírito e em... Por quê, pastor? Porque de mentira, querido, o mundo está cheio. E Deus está buscando pessoas de verdade nesses dias. E quando eu conheço Jesus de verdade, que a minha vida muda. Quando eu realmente conheço Jesus de verdade, querido, deixa eu te falar algo sério aqui. Sabe, eu tenho vários testemunhos para te dar de dentro dessa casa, de pessoas que começaram a vir aqui na igreja, e Deus foi transformando a vida delas. Ah, querido, se eu pudesse apontar algumas pessoas, mas eu vou apontar uma, eu sei que ele não vai ficar bravo comigo. Aleluia. Eu me lembro no dia que o Clédio entrou aqui na igreja pela primeira vez. Ainda tem que mudar algumas coisas mesmo, mas eu me lembro no dia que ele entrou aqui na igreja pela primeira vez, querido. Eu pensei que eu estava falando com um bandido. E hoje eu sei que ele é um homem de Deus, para a honra e glória do Senhor. Sabe, querido, sabe qual que é o meu sonho? É que essa igreja
Porque, querida, a igreja não é aquela placa que está lá fora. A igreja não é essas paredes aqui. Mas a igreja sou eu e você, amém? E o meu sonho é, querido, que quando eu chegar na casa de alguém, de um irmão da igreja, verdadeiramente, aquela esposa diga para mim: pastor, eu não sei o que o senhor fez, mas o meu marido mudou dentro dessa casa. E eu vou falar para ela simples: minha irmã, eu não fiz nada, porque quem transforma não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, querido, o dia inteiro ele vai estar com essa pessoa do lado dela e vai dizer para ela: olha, isso não convém fazer. Porque cada decisão sua vai trazer bênção ou maldição para a sua vida, amém? Cada decisão que você tiver, querido, vai trazer bênção ou... Só que Deus vai dizer para nós: escolha a bênção. Porque se você escolher a maldição, eu não posso entrar nesse lugar. Mas se você escolher ser abençoado, eu prometo que vou abençoar todas as áreas da sua vida. Pastor, eu quero ser abençoado, como é que eu faço isso? É simples: decida fazer o que é correto, decida ser justo. Jesus vai dizer algo tremendo para nós. Ele vai dizer: dai a César o que é de, mas dai a Deus o que é de. Pastor, e o que eu tenho que devolver para Deus? O senhor está falando de dízimo, de oferta? Não, eu estou falando de entregar para Deus toda a honra e toda a glória que a Ele pertence. Porque o nosso Deus, querido, é um rei, que um resplendor dele, querido, inunda toda a terra. O meu Jesus é um Deus, querido, que com a sua autoridade, com uma palavra, Ele transforma todas as coisas. Sabe, eu quero que você saia daqui nessa noite, mas não tocado pelas minhas palavras, mas eu quero que você saia daqui nessa noite tocado pelo Espírito Santo de Deus. E para que a glória dele envolva a minha casa, para que a glória dele envolva a minha família, eu preciso fazer uma coisa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Quem quer saber? Levanta a sua mão. Eu tenho que entregar para Deus aquilo que eu ainda acho que é meu. Como é que é, pastor? Eu não entendi. Eu tenho que entregar para Deus aquilo que eu ainda acho que é. E pastor, o que é meu, que eu acho que é meu? Você acha que essa casa é sua? Você acha que esse emprego é seu? Você acha que essa família é sua? E deixa eu te falar uma coisa: para de achar que isso é seu, porque até isso que você tem foi Deus que te deu. E se Deus quiser, Ele tira de você. Então para de querer a glória para você, para de querer honra para você, para de querer as coisas para você e começa a devolver para Deus. Porque, querido, quando eu entrego para Deus, não sou mais eu que tomo conta, mas é Deus que toma conta para mim. Tem umas irmãs, tem uns irmãos que falam assim: pastor, mas eu já entreguei para Deus e parece que o trem piorou, Paulinho. Pastor, eu entreguei para Deus e parece que o trem tem piorado. Deixa eu te falar uma coisa: o problema é que quando Deus coloca a mão, querido, Ele começa a organizar o que estava desorganizado. Quando Deus põe a mão, querido, Ele começa a colocar em ordem aquilo que estava desorganizado. Por isso que você acha que está com problema. Mas quando Deus começa a fazer a faxina, Ele vai arrastar os móveis de lugar, Ele vai tirar todas as coisas de lugar, para tirar a sujeira que está escondida atrás do sofá, querido. Sabe aquela sujeira que está atrás do tapete que ninguém vê? Pois é, Deus vai levantar e vai tirar ela. Aí você fala: meu Deus, que bagunça. Não, acontece que a bagunça estava lá. É que quando você entregou para Deus, Ele falou: ei, para mostrar para você, eu tenho que limpar. Vai doer, vai ferir, você não vai gostar, mas depois que eu limpar e colocar a casa em ordem, você vai entender que o que eu faço para você é bem melhor do que o que você tenta fazer. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa: entrega a sua vida, entrega seu coração para o Senhor, devolve para Ele a glória, devolve para Ele a honra e fala: Senhor, se eu tenho uma casa, é porque o Senhor me deu. Se eu tenho uma esposa, é porque o Senhor me deu. Se eu tenho um marido, é porque o Senhor me deu. Então, Senhor, tudo que eu tenho não pertence mais a mim, mas pertence ao Senhor. E quando, querido, eu paro de querer fazer as coisas para mim e começo a fazer para Deus, as coisas mudam, querido. As coisas mudam, Paulinho. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer para as pessoas, não vou fazer para mim, Franciele, mas eu vou fazer para o Senhor. Então eu vou fazer bem feito. Se eu limpo a casa para alguém, eu falo: eu vou limpar bem feito. Mas não é para o meu patrão, para a minha patroa, porque o que eu estou fazendo é para ele lá, ó. Ele está vendo e ele vai dar a recompensa.
Se eu estou casado, eu vou fazer, querido, com que a minha esposa seja uma esposa orgulhosa de mim. Porque, pastor, quando ninguém estiver vendo, quando a minha esposa não estiver perto de mim, e uma mulher der em cima de mim, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou dar moral. Por quê, pastor? Porque eu sei que tem um Deus no céu que está me observando, e eu vou falar para ele: ei, eu não vou trair, não é a minha esposa, eu não quero trair primeiramente o meu Deus. Eu amo a minha esposa, mas eu sei que Deus está aqui comigo. E as coisas começam a dar certo na minha vida. Por quê, pastor? Porque eu parei de fazer para mim e comecei a fazer para ele. Porque tudo que eu tenho não é meu, eu entreguei para ele. E quando eu entrego meus filhos, eu fico despreocupado, porque aonde eles estiverem, o Espírito Santo de Deus vai estar com eles. Se eu entreguei o meu marido, se eu entreguei minha esposa, Deus vai estar lá com eles, lá no meio da cachaça, no meio da prostituição, da bebida, e vai falar: filho, filha, eu te dei uma casa abençoada, eu te dei um marido abençoado, eu te dei uma esposa abençoada, e olha o que você está fazendo aí. E aí, querido, ele vai se arrepender, ela vai se arrepender e vai falar: eu tenho que dar valor naquilo que Deus me deu. Quer um conselho? Para de viver para você e deixa Deus viver essa vida. Pastor, e como é que eu faço isso? Devolvendo para Ele o que pertence para Ele. A honra, fica de pé comigo, vai. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor para quem? Diga a honra, a honra. Levanta essa mão, pelo amor de Deus, me ajuda. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a quem? Diga, devolve a glória para Ele, devolve a honra. Diga, a honra, e o poder ao Jesus, e o louvor ao Rei, celebrarei, diga isso, diga: celebrarei a Ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda com cântico, pois Tu és um Deus criador, toda com cânticos de júbilo, pois Tu és. Coloca a mão no seu coração agora, deixa eu orar por você.